de modo que o indiciado não chega a ser solto, pois isso poderia dificultar a recaptura. Óbvio, né? A não libertação do preso após o exaurimento do prazo constitui modalidade específica do crime de abuso de autoridade, que está previsto no artigo 4º, a linha I da Lei nº 4.898/65. Porém, contudo, todavia, senhores, quem é que respeita essa lei de abuso de autoridade atual? Nossa, que penas severas que são aplicadas nesse caso. Se for juiz, então, nem se fala, né? Aquela pena severa de aposentadoria compulsória, hein? É complicado. No caso da prisão temporária, cabe especificamente um pedido de revogação da prisão temporária. Todavia, o referido pedido só faz sentido no caso das prisões temporárias decretadas com base na Lei 8.072/90, a qual permite que a prisão temporária seja decretada por prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, quando se trate de crime hediondo, tráfico de drogas, terrorismo ou tortura. Mas, mais uma vez, eu repito para vocês, nada impede que os senhores, as senhoras e senhoritas, sendo bem pagos, né, entrem com pedido de revogação da prisão temporária mesmo para aquela decretação curtinha. Nunca vi surtir efeito, mas, né, já vi muita coisa no mundo jurídico que eu pensei que eu nunca ia ver. Pensei que era coisa só de livro, que não existia. Então, não duvido de mais nada, tá? Até porque, como eu contei para vocês, fiz aquele pedido de liberdade provisória de um cliente, não preenchia nenhum dos requisitos, mas joguei um lero-lero bonito, o juiz aceitou e liberou ele, e eu fiquei com 3 cheques sem fundo na mão. Então, senhores, senhoras e senhoritas, só se assegurem de receber antes de jogar o lero-lero bonito, porque vai que dá certo, né? Como formular a peça e o seu pedido? Como você vai formular a peça de revogação de prisão temporária e que pedido você vai formular? Mais uma vez lembrando, não adianta fazer uma peça maravilhosa, não adianta fazer um pedido perfeito e não instruir o pedido. Tem que ter documento, os documentos têm que embasar os argumentos que vocês desenvolveram na peça, ok? O pedido de revogação da prisão temporária deve ser fundamentado no esvaziamento de necessidade da prisão ou no não cumprimento dos requisitos para a sua decretação. Não existe dispositivo legal específico autorizando o pedido de revogação de prisão temporária. Não existe isso na lei, não existe previsão. Razão pela qual o fundamento legal da peça deve abordar os dispositivos legais que autorizam a sua decretação, evidenciando através de argumentos e, se possível, provas, a desnecessidade de manutenção da medida cautelar de segregação do acusado. Na peça, o pedido a ser formulado é a revogação da prisão temporária do acusado com a expedição urgente do alvará de soltura, indicando onde o acusado se encontra preso. Mais uma vez, a gente encerra os comentários acerca de mais uma modalidade de prisão provisória e imediatamente a gente passa a fazer os comentários da última modalidade de prisão provisória que nós temos, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva trata-se de uma modalidade de prisão processual decretada exclusivamente pelo juiz de direito quando presentes os requisitos expressamente previstos em lei. Por se tratar de medida cautelar, pressupõe a coexistência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Fumus comissi delicti nada mais é do que a exigência de que o fato investigado seja criminoso, bem como da existência de indícios de autoria e prova da materialidade da infração em apuração, ou seja, justa causa. Em processo penal, quando as senhoritas ouvirem falar a expressão justa causa, isso significa indício de autoria e materialidade delitiva. Já o periculum libertatis diz respeito à necessidade de segregação do acusado, antes mesmo da condenação, por se tratar de pessoa perigosa ou que está prestes a fugir para outro país, etc.
Mas tem que ser um perigo, senhores, senhoras, senhoritas, concreto. O cara tem que ser um bandidão, né? Aquele criminoso perigoso, você deixar solto vai matar gente. Tem que ser aquele cara bom de grana, né? Que se você deixar ele solto, ele vai fugir para as Europa. Mas não é assim. Ah, eu acho que ele vai fugir para as Europa se eu deixar ele solto. Não, o cara deve ter, né, uma certa residência lá na Europa, bens na Europa, dinheiro para poder ir para a Europa, pegar o cidadão com mão na massa, com o passaporte, com passagem comprada para ir para as Europa, né? Tem que ser um risco concreto, não é? Ah, eu acho que talvez, quem sabe como, quando? Não, não é isso. Tem que ser um perigo real, um perigo concreto para justificar a decretação da prisão preventiva. Eu sei, eu sei, eu sei. A maioria dos juízes do país afora não fazem isso e fundamentam em risco abstrato. Tanto é verdade que eles fundamentam em risco abstrato que, se não fosse assim, não haveria necessidade de jurisprudência dos tribunais superiores dizendo que deve haver fundamentação com base em risco concreto, esteado em provas, né? Então, o pessoal dos tribunais superiores, os ministros, não falaram assim, ah, acho que eu vou criar essa jurisprudência aqui, porque eu tô afim, sabe? Tô muito afim, tô com vontade. Não, é óbvio que essa jurisprudência só foi criada, essa orientação só foi estabelecida porque havia muita, mas muita fundamentação em caso, em situações abstratas, situações hipotéticas que não evidenciavam o risco concreto. A possibilidade de decretação da prisão preventiva encontra embasamento no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que admite, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, além da prisão em flagrante. Lembrando aos senhores, às senhoras, às senhoritas, que a prisão preventiva, ela não atinge, né, o princípio do estado de inocência, ela não viola o princípio do estado de inocência. São situações excepcionais, ou pelo menos deveriam ser, né, que recomendam a prisão preventiva em última instância. Então, essas situações excepcionais, elas justificam a prisão antes de ter uma sentença penal condenatória transitada em julgada contra a pessoa, sem implicar em violação do princípio do estado de inocência. A decisão que decreta a prisão preventiva do acusado réu deve ser suficientemente fundamentada em uma das hipóteses legais, não bastando ao juiz, por exemplo, dizer genericamente que aquele tipo de crime é grave. Deve, desse modo, apreciar as circunstâncias específicas que tornam grave aquele crime em apreciação no caso concreto e que tornam temerária a liberdade do réu ou ainda justificar a medida em outra das hipóteses legais, risco de fuga, ameaça a testemunhas, etc. A insuficiência da fundamentação dará causa à revogação da prisão por meio de habeas corpus interposto em prol do acusado. Gente, já cansei de obter habeas corpus em favor dos meus clientes justamente pela falta de fundamentação em elementos concretos do processo. Vocês têm que ficar atentos a isso. O juiz negou a revogação da prisão preventiva do meu cliente. E daí? Tribunal de Justiça está aí para isso, é para você recorrer. E se o Tribunal de Justiça negar, vou contar uma coisa para vocês, ainda tem a STJ e ainda tem a STF mais para cima, sabia? Então, nada desse espírito derrotista, até porque tem situações, tem casos que você não vai resolver com o juiz, não vai resolver dentro do Estado no Tribunal de Justiça. Você vai ter mesmo que correr ali para os tribunais superiores para ver o direito do seu cliente respeitado. Infelizmente, essa é a realidade atual do nosso país. Então, se o juiz negar, problema dele.
desde que você